Hoje nós vamos começar uma série. Eu creio que ela vai hoje e domingo que vem. Pode ser que ela se estenda a um terceiro domingo, mas eu acredito que não. E essa série eu intitulei com o tema de todo o coração. Eu quero falar um pouco sobre o coração. Amém? O Júlio estava falando muito sobre o coração. E o que ele trouxe já até de alguma maneira introduziu o que nós vamos falar. Esse tema, ele tem um livro, né? O livro do Luciano Subirá, de todo o coração. Não tem a ver com o livro, até porque eu nunca li o livro. Então não tem como ter a ver com o livro, posso ouvir amém? Eu presenteei o Abraão com o meu livro daquele lá. Mas esse tema, ele vai abranger uma realidade muito profunda das nossas vidas, que é o nosso coração. O que a Bíblia fala, como nós lidamos com o nosso coração, o que é de fato o coração. Coloquei ali na imagem o órgão do coração, né? Claro que não é disso que nós vamos falar, obviamente. Mas eu queria tratar um pouco dessas realidades hoje. Hoje nós vamos falar a respeito da posição que Deus deseja do nosso coração. Semana que vem, uma pregação, irmão, muito importante para a tua vida. Uma das pregações, acho que mais importantes que eu já trouxe, semana que vem, a respeito do que rouba o nosso coração de Deus. Amém? Não vou falar sobre o que se trata, mas quem tiver uma boa visão, ver uns desenhos que tem ali atrás, talvez entenda um pouco, né? Tiver algum tipo de interpretação do desenho, pode ser que faça alguma sugestão sobre o que nós vamos falar no domingo que vem. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Provérbios, em primeiro momento, capítulo 4. Começamos por aqui, nós vamos ler vários versículos. Mas eu quero primeiro ler esse texto de Provérbios, para nós iniciarmos a nossa fala aqui. Talvez alguma Bíblia ou outra, a leitura que eu vou fazer, ela seja diferente. Eu vou pedir que a leitura seja feita na NVI, aqui no projetor, pode ser? NVI, que é a que eu vou estar lendo aqui. Provérbios 4, 23. O sábio, ele traz o conselho dizendo a seguinte questão: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Em alguma versão aí vai dizer, porque dele procede todas as saídas da vida, ou nele estão todas as fontes da vida. O que esse texto está dizendo na instrução de guardar o coração, é porque segundo esse texto, o nosso coração, ele é aquilo que movimenta e faz com que vivamos tudo o que vivamos, e tudo o que fazemos procede do nosso coração. Tudo o que você faz é fruto daquilo que está em seu coração. E por isso que a Bíblia, ela vai trazer uma preocupação a respeito do nosso coração. Deixa eu ler mais dois. Antes, deixa eu ler aqui, em outras duas traduções, eu acho que eu citei, mas eu vou ler de novo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. O seu coração é a fonte de tudo aquilo que você é e daquilo que você faz. Tudo o que você faz procede do seu coração. Por isso que aqui nós já começamos a perceber que, segundo as Escrituras, o coração não é o órgão vital que bombeia o sangue. Ele é muito mais do que isso. Ele é, de fato, o âmago do teu ser. Quem realmente você é em toda a sua totalidade. Tudo que você pensa, sai do seu coração. Tudo que você fala, sai do seu coração. Tudo que você vive é fruto daquilo que está no seu coração. E a palavra do sábio é, por isso, acima de tudo, guarde o seu coração. Porque Jeremias vai nos ensinar que enganoso é o coração do homem. Amém ou não? Uma das frases mais lamentáveis da nossa geração é, siga o seu coração. E essa é uma frase muito errada. E mais do que errada, ela é muito perigosa. Porque se você seguir o seu coração, você vai ser levado a todo tipo de pecado, depravação e coisas que são contra Deus. Porque o seu coração é contra Deus. Amém? Você precisa saber disso. Um assunto que nós vamos tratar na escola de membresia. O seu coração, ele é contra Deus. O seu coração, ele só se volta para Deus por meio da realidade que Deus processa e age dentro de nós, mudando o nosso coração. Ezequiel vai falar isso no capítulo 11 e no capítulo 36, se não me falha a memória. Que nós, na obra da salvação, recebemos um novo coração. Porque o seu coração, ele é contra Deus. Quem aqui já teve a experiência de convidar alguém para alguma atividade da igreja, alguma atividade espiritual, digamos assim? Você trouxe essa pessoa e essa atividade, como por exemplo um culto. O culto foi maravilhoso. Aquele culto bom mesmo, assim, bom, do bom. Negócio forte. Aí você, cara, que culto tremendo. Aí você vira para essa pessoa que você convidou, e aí, o que achou? Ah, cara, cansativo, né? Muito tempo de pé, meu Deus. Quem já passou por isso? E aí você até se frustra às vezes, né? Por quê, meu irmão?
Porque o coração do homem, ele é contra Deus. Alguém que não passou pelo novo nascimento, ele não consegue, segundo Paulo, aquele que não é espiritual, ele não entende as coisas do Espírito. Ele não consegue se aproximar de Deus. Por isso que toda vez que você se aproxima de Deus, é Deus que traz você para Ele. Amém? Toda vez que você se aproxima de Deus, essa ação começou em Deus e não em você. Amém? Por isso nunca julgue a pessoa que você traz e não gosta da igreja, não gosta do culto. Ela não foi transformada. Ela não teve os olhos abertos como você teve. Então o nosso coração, ele é contra Deus. A Bíblia fala que o coração é enganoso e que toda a nossa vida sai dele. Então se eu deixo me alimentar pelo meu coração, eu vou alimentar as minhas vontades. Toda vez que essa frase, por exemplo, siga o seu coração, ela soa no sentido, para que deixar de fazer aquilo que eu quero? Vou seguir o meu coração. Amém ou não? Você está lá, você está para entrar num relacionamento. Todo mundo fala para você que vai dar errado, que a pessoa é ruim, que é uma tranqueira. Só que você quer. Você decidiu que você quer. E aí você fala, e alguém vem com um maldito conselho. Siga o seu coração. E aí meu coração quer. Ele não trabalha. Ele não tem nada. Ele usa droga, mas ele vai parar. Ele não quer vir na igreja, mas eu sinto que é isso que eu devo fazer. O que acontece? Problema sobre problema. Sim ou não? Porque o coração é enganoso. O coração engana a gente. O coração, nós ficamos ali vários dias com a Adri, nós orando, morrendo de vontade de ir ao Rio Grande do Sul. E eu orando, Deus, se o Senhor não quiser que nós vá, não nos deixe ir. Porque o meu coração é o coração de alguém, eu sou muito, mesmo tirando as relações bíblicas e espirituais, eu sou muito envolvido. Eu não sei fazer uma coisa sem me envolver. Eu não sei ser superficial. Não precisa, nossa, que maravilhoso que você é. Não, mas é uma coisa minha. Eu não consigo, por exemplo, eu vou no Jogo do Iguaçu, eu não consigo ficar lá. Eu tenho que gritar, eu tenho que cantar, eu tenho que pular. Se é para torcer para time, eu vou que nem um doido. Se é para cantar para Deus, eu canto que nem um doido. Tudo eu faço assim. Então quando eu vejo as necessidades, a minha vontade, semana passada, já era com o José já ir na caminhonete com ele, né? José foi treinado, ex-militar, polícia, coisa arada. Se eu fosse, eu tinha morrido já. Essas horas você estava aqui. Não, mas o Davi está com o Senhor, glória a Deus pela vida dele. Perdão. Porque o nosso coração, às vezes, ele nos engana, nós achando que é uma coisa boa. Às vezes, coisas boas da vida, qual você se envolve, é o seu coração te enganando. Então, o conselho bíblico é guarde o seu coração, porque dele procede toda a sua vida. Deixa eu ler mais 2 textos com você. Eu peço que você não abra, nós vamos ler juntos no telão. Mateus 12, 34. Rapidinho lá, Julião. Evangelho de Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Irmão, o que sai da sua boca? Então, vou contar uma coisa para você. É aquilo que sai da sua boca, é aquilo que está no seu coração. Quem conhece alguém murmurento? Então, essa pessoa está tomada por tribulações em seu coração. Ela precisa de conversão. Posso ouvir amém? Murmuração é um dos principais pecados. A boca reclamando. Posso ouvir um amém? Pessoa que só fala besteira. Pessoa que tudo que fala é imoralidade. Tudo que fala é com duplo sentido. Sabe o que é isso? Coração cheio de imoralidade. Posso ouvir um amém? Hoje eu estou falando amém, né? Amém? Posso ouvir um amém? Então, irmão, tudo que a boca fala aqui, é interessante que esse diálogo aqui, se não me falha a memória, não vou procurar, mas eu tenho quase certeza, agora minha cabeça deu um branco aqui. Mas é quando Jesus está com seus discípulos, e os discípulos, eles rompem com uma tradição judaica, de comer sem lavar as mãos. E aí os fariseus, eles chegam para Jesus e falam, olha, esses discípulos deles são pecadores, eles comem sem lavar as mãos. E aí Jesus diz assim, o que contamina o homem não é o que entra, não é o que ele come, não é como ele come, mas é o que sai. Porque o que sai procede do coração. O que sai procede de quem você é. Irmão, o que você tem falado? O que você tem comunicado? Qual é o teu assunto? Tem gente que às vezes nós estamos numa roda de conversa, a gente entra num assunto ali meio bíblico, o pessoal já abaixa a cabeça e fica. Aí tem às vezes um empolgadaço ali, né? Ai, pode crer. Aí tem um aqui. Já vai sair. Por quê? Porque do coração não há nada de Deus. Está tomado por tudo aquilo que você alimenta ele de segunda a domingo. A Gabi iniciou o culto aqui falando, né? Pô, irmão, dá uma tiradinha de tempo em casa, dá uma buscada, dá uma queimada. Por quê? Porque a gente chega no culto com o coração cheio de outras coisas. E por isso que às vezes você demora para levantar a mão.
Porque teu coração está cheio dos B.O. da tua vida. E se fosse só isso, estava bom. Mas está cheio de pecado. Cheio de frieza. Porque o teu coração, tudo que sai de você é fruto do teu coração. Mais um texto bíblico. Lucas 6, 44. Jesus também dizendo: toda árvore que é reconhecida pelo fruto que dá, toda árvore é reconhecida pelo fruto que dá. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. 45. O homem bom tira coisas boas da bondade quem tesoura no coração. Mas o homem mau, da sua maldade, tira coisas más. Pois a boca fala do que está cheio o coração. É o mesmo texto. Só que agora Jesus aumentando um pouco o diálogo dentro de uma outra escrita. É a mesma realidade. E ele fala que o homem bom, do seu coração, daquilo que está entesourado no seu coração, ele tira coisas boas. Por isso, irmão, se você não faz nada bom, se você nunca consegue ter uma prática diante de Deus e diante da sociedade que seja boa, é porque o seu coração é mau. Você é o cara que sempre critica. Seu coração é mau. O tesouro do seu coração é maldade. Você é um cara que sempre murmura. Um coração mau. Você é um cara que sempre fala mal de alguém. Você viu lá que legal? A Gabi abriu o culto hoje. Massa, né, cara? Não gostei. Louvor hoje, eu gostei daquela música. Não gostei. Porque o seu coração é cheio de crítica e amargura. E tristeza. E aí Jesus vai falar aqui que é impossível sair de você outra coisa se o seu coração é ruim. Então, essa introdução eu queria apenas mostrar para nós que o nosso coração, ele é a fonte da nossa vida. Tudo que você faz. Por exemplo, nós vamos refletir muito sobre isso, mas vamos lá. Com o que você gasta o seu tempo? Qual é a coisa que mais toma o seu tempo? Qual é a coisa que você mais tem prazer? O que é aquilo que você perde ali, às vezes a noite de sono, ou até o apetite, pelo desejo de estar envolvido com aquilo? O que é? Então, irmão, aí está o seu coração. O que te tira o sono? O dinheiro? Também que vem. O que mexe com você? Isso é aquilo que está em seu coração. E Jesus fala, ou melhor, as escrituras nos ensinam: guarda o seu coração. E dentro disso, nós vamos ver agora qual é a didática de Deus para nós. A didática de Jesus para nós, de fazer com que o nosso coração esteja no lugar correto. Como que eu posiciono o meu coração no lugar correto? Como que eu guardo ele? Como que eu estou com ele de uma maneira bíblica, saudável e agradável a Deus? Qual é o caminho? E agora eu queria que você abrisse no texto principal dessa noite, em Marcos capítulo 12. Está fazendo sentido para você até aqui? Amém? Consegue entender isso? Nós vamos ler o versículo 28. Versículo 28. Diz assim: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Olha aqui para mim, nós vamos ler a resposta. Mas eu queria que a gente fosse lendo e pensando. Esse cenário aqui é Jesus diante dos religiosos. Um cenário muito comum nos evangelhos. Jesus está lá e os evangelhos, eles começam a fazer, os religiosos começam a fazer perguntas a Jesus. Perguntas para tentar de alguma maneira confundir, ou sabe aquela pergunta que você quer mostrar para a pessoa que ela está errada, coisas do tipo. Eles sentam ali com umas artimanhas em cima de Jesus. E ali os fariseus perguntam, não me lembro o que eles perguntam, sobre o imposto. Eles perguntam sobre o imposto a César, que era a questão da treta ali entre o Império Romano e Israel. E aí os saduceus, que não criam na ressurreição, perguntam a Jesus sobre a ressurreição, tudo com perguntas com um coração maldoso. Até que um mestre da lei, ele olha isso e ele começa a ver que Jesus dá ótimas respostas diante de perguntas pertinentes e difíceis. E diante dessa habilidade de Jesus em dar ótimas respostas, esse mestre da lei se aproxima e agora ele faz uma pergunta com um coração sincero. A pergunta aqui desse mestre da lei não é igual a dos outros, tentando pegar Jesus no pulo. Não, ele tentou de fato entender algo. Ele aproveitou a sabedoria de Jesus para entender talvez uma das coisas mais importantes da vida dele. Ele perguntou: Jesus, qual é o maior mandamento? Por quê?
Porque aquele mestre da lei, ele vivia debaixo de muitos mandamentos. Quantos que são? Quantos mandamentos esse mestre da lei tinha que seguir? Quem acerta ganha um bis. Aí, tem um bis lá no fundo. 613 mandamentos, não eram 10. Os 10 são um resumo dos 613. Mas os israelitas, eles seguiam 613 mandamentos. Você nunca mais esquecer? 6 com 1, 7, 7 com 3, 10. Pegou? Nunca mais esquece na vida. 6 com 1, 613. 6 com 7, 7 com 3, 10. Pegou? Quantos mandamentos? 613, que é resumido nos 10. Teologia rápida aqui. Pegou, né? Se não pegou, azar. Perdeu. Não, mas é uma maneira que você consegue gravar. 613. Então pense um cara, irmão, debaixo de 613 ordens de Deus, a qual ele cria, a qual ele abraçava. Não era alguém contra a lei, era um mestre da lei. Era alguém que se aplicava na lei. Ele pergunta, cara, agora eu vou descobrir, cara, por onde que a gente anda? Qual é o caminho disso? Nós temos 613 mandamentos. E essa pergunta para nós, cristãos, se fosse hoje, não seria sobre 613 mandamentos. Mas seria alguma coisa tipo, Deus, Jesus, o que você quer de mim? A pergunta mais feita na vida cristã, já ouvida por líderes e pastores e afins. O que eu faço da minha vida? Sim ou não? O que Deus quer de mim? Foi mais ou menos isso que esse mestre da lei pergunta. Jesus, qual é o maior? O que realmente nós devemos nos importar? Porque eu posso não errar na barba, eu posso não errar na veste, eu posso não errar no ritual, eu posso tudo isso. Mas será que é sobre isso mesmo? O que é aplicado de maneira direta e talvez mais objetiva, que tudo isso se torne real? E aí Jesus traz a resposta. E essa resposta eu queria que você ouvisse dentro desse exemplo que eu te dei. Jesus, o que você quer de mim? O que Jesus quer de você? O que Jesus espera de você? E aí ele vai trazer a resposta no versículo 30. Ame... 29, desculpa, pulei ali. Jesus respondeu, o mais importante é esse. Ouça, ó Israel, o Senhor Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esse. A resposta de Jesus é muito simples. Ele faz uma citação aqui de Deuteronômio 6. Nós vamos falar de Deuteronômio 6 semana que vem, sobre essa introdução de Deus ser o único. E aí ele diz, o mandamento é esse: ame o Senhor, o teu Deus, de todo o seu, de tudo aquilo que você é. Perceba, e aí ele continua dizendo, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. Perceba, irmão, que a palavra de Jesus aqui, ela nos traz intensidade. Uma coisa também que é importante você entender, se você for ler Êxodo, e eu acho que é o capítulo 20, talvez eu esteja falhando na memória aqui, mas é o decálogo, né? Os 10 mandamentos, o resumo das 603 ordenanças de Deus. Você vai ver que o primeiro mandamento não é esse. Ele não está nos 10 mandamentos, isso que Jesus acabou de dizer. Depois você lê lá. Mas está no Shema, está no Ouve, ó Israel, Deuteronômio 6, o resumo de toda a lei. E Jesus dizendo assim, tudo que você tem que se preocupar, tudo que você tem que olhar, e tudo que você tem que aplicar à sua vida é: ame o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. E aí, no meio disso, a gente levanta a pergunta, em um belo culto de domingo à noite: quem aqui ama o Senhor? Amém. Será, irmão? Você percebe que Jesus aqui não está falando numa resposta religiosa. Jesus está falando de algo intenso. Olha a pressão que ele coloca em suas palavras: de todo o seu coração. Deus não é um pedaço da sua vida. Amém? Aquele pedaço que você diz a sua religiosidade que ele é o primeiro. Não vou usar o teu testemunho, Júnior, já usei ele bastante, vou respeitar você. Mas sabe aquele negócio? Não, Deus é o primeiro. Primeiro aonde, irmão? No discurso. Isso não é amar a Deus. Quem ama Jesus, tira o pé do chão e vai. É isso nos shows gospels, é por isso que eu odeio isso. A coisa mais brega que existe é isso aí. Quem ama Jesus, tira o pé do chão. Thales Roberto, Deus da minha. Feio, ridículo. Mas deixa isso para outra hora, né? Ah, eu gosto. Ah, tá bom, eu não. Então fica suave.
Você percebe que aqui é uma coisa que entra dentro dessa grandeza que nós tratamos do coração aqui. O coração é o âmago de quem você é. O coração é tudo aquilo que você é, que você vive, que você reproduz. E dentro dessa resposta do maior mandamento, Jesus traz uma hierarquia. Ele diz: o primeiro é: ame a Deus com todo o seu coração. Eu vou, depois aqui, nós vamos dividir. Porque eu entendo que quando Deus fala de todo o coração, Ele está dizendo de toda a alma, de todo entendimento e de toda força. Consegue entender? Não estou falando que é isso teologicamente. Mas eu creio que para nós entendermos isso, e eu lendo e pensando, e não ouvi ninguém dizendo isso, mas eu penso que talvez nós pudéssemos, sem querer ser herege aqui, né? Vou falar uma coisa que a Bíblia diz que não pode fazer. Mas como se fosse assim: ame o Senhor teu Deus de todo o coração, 2 pontos, com toda a alma, com todo entendimento e com toda a força. Porque o coração já é o envolvimento da alma, do entendimento e da força. O coração é tudo o que você é. Amém? O coração é o teu sentido, o teu sentimento, e ele é o teu movimento. Ele é a tua mente. Em muitos textos bíblicos, o coração se aplica dentro de uma realidade da nossa mentalidade, e não apenas do nosso sentimentalismo. Posso ouvir um amém? Então eu penso que a aplicação de todo o coração é alma, mente, entendimento e força. Mas a gente já chega lá. O ponto aqui é: Jesus está colocando uma hierarquia. E aí imagine a nossa aplicação que nós fizemos há pouco. Jesus, qual é a coisa mais importante que eu deva fazer? E essa é a pergunta, irmão. Já imagina, você consegue parar para pensar? É que a gente é muito religioso, acostumado. Coisa triste é o costume. O costume da fé é uma das piores coisas que nós nos envolvemos. Por quê? Porque, irmão, esse versículo, ele é exatamente o desenho que eu vou tentar formar na sua mente aqui. É Jesus sentado em uma cadeira, você diante dele, e ele dizendo: viu, eu tenho para te dizer aquilo que é a coisa mais importante da sua vida. Tudo que você tem que se esforçar, tudo que você tem que botar a sua vida, o seu coração, a sua energia, tudo que você faz vai importar disso que eu vou te dizer. E o que é, Jesus? Não é isso que você responderia? Então me fala. Consegui. É hoje eu descubro. Não preciso mais fazer campanha. A campanha do propósito escondido, a campanha da vocação que eu não descobri, não preciso mais. Ele vai me dizer, e aí ele diz: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Eu repito, a fala de Jesus aqui, irmão, não é dentro dessa fala nossa religiosa: quem aqui ama Jesus? Amém. Não, ele está falando de uma intensidade. Ele está falando aqui de uma integralidade. O que é isso, Davi? Aonde o teu coração não é dividido com mais ninguém. O amor a Deus de todo o coração é um amor não dividido. Irmão, quem aqui já aconselhou pessoas, talvez líderes, talvez não todos. Você aconselhou pessoas, nós somos pastores, passamos por isso constantemente. A pessoa senta e ela fala dos seus pecados. Ela mostra as suas dificuldades da vida e tudo isso é fruto do pecado. De pecados que ela comete. E aí a gente começa a trabalhar para mudar o comportamento dela. Não faça isso. Não se movimente nisso. Como se a raiz fosse o comportamento. Quando você tem muita dificuldade em mudar de vida, às vezes você acha que a raiz é o teu comportamento. E aí você vai lá e você faz um propósito, por exemplo. Não que isso seja ruim. Mas não, tipo assim, um esforço natural de não errar mais naquilo. Quem já? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo isso é fruto do teu coração. Você peca porque o teu coração não é integral a Deus. O problema não é a tua prática, é o teu coração. Ele está no lugar errado. O teu coração não ama o Senhor com tudo que Ele é. Ele ama com pedaços. Só que quando nós olhamos para o Evangelho, Deus é um Deus de integralidade. Deus é um Deus de tudo. Nós vamos falar disso semana que vem, mas quando Deus traz a ordem, como por exemplo no primeiro mandamento do Decálogo, que Ele fala: não façais imagens de escultura, não adore outros deuses, porque o vosso Deus é um Deus zeloso e ciumento. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não quer um pedaço de você, irmão. Se você dá pedaços para Deus, se arrependa e entre em um lugar de integralidade, porque a voz de Jesus sobre o primeiro mandamento, perceba, é um mandamento, não é um conselho. 1 Coríntios 16, 22, Paulo traz uma sentença violenta. Ele diz assim: aquele que não ame o Senhor seja anátema. O que é anátema? Maldito. Por quê? Porque não tem como eu me aproximar de Jesus
sem amar Ele de todo o meu coração. E eu sei que você está pensando, mas eu não amo Davi. Eu digo para você, eu também não. Mas quando eu ouço o mandamento, eu ouço uma voz de impulsão dizendo, é hora de você deixar coisas de lado, coisas para trás, porque a voz de Deus sobre nós é de todo o coração, não com pedaços. Não Deus sendo mais uma coisa do teu checklist. Não coloque devoção no teu checklist. Faça esse exercício. Tire a devoção do teu checklist. Deus não está no checklist, irmão. Deus é o único do seu coração. Eu sei, é uma organização de vida. Eu sei. Mas nós precisamos encontrar caminhos de romper. Porque, por exemplo, eu tenho uma vida profissional, eu me esforço aqui. Eu tenho uma vida amorosa, eu tenho uma vida relacional, eu tenho a vida. E eu tenho a vida espiritual. A roda da vida, né? Não existe roda da vida. Existe um coração diante do altar, dizendo tudo que eu sou pertence a ti. Alma, mente e força. Tudo é para você. Amém. Eita Deus. Irmão, eu tô sem voz me esforçando aqui. Você deve ter mais voz que eu hoje. Então, vamos junto? Dá uma moralzinha para mim, posso ver, amém? Não sei, não. E aí dentro disso, Deus traz uma hierarquia. E Ele diz o amor a Deus de todo o coração. Ele é o primeiro. Repita assim comigo. O primeiro mandamento no primeiro lugar. Ele traz uma ordem. Irmão, toda vez que você quebra a ordem do mandamento de Deus, a sua vida fica desconfigurada. Você começa a viver a vida errada aos olhos de Deus. Como por exemplo, se você ama mais pessoas do que a Deus, o seu coração está vivendo de maneira pecaminosa diante de Deus. E a sua vida está torta. Porque o mandamento traz uma hierarquia. Deus em primeiro. Se você se preocupa mais com a sua família do que com a sua vida devocional, você está em pecado com Deus. Porque Ele é o primeiro. E o único. Isso aí deixa para semana que vem. Ele é o primeiro. Porque quando eu amo meu filho mais do que ao Senhor, minha filha mais do que ao Senhor, eu estou amando o próximo mais do que ao Senhor. Logo, a hierarquia foi quebrada. Logo, eu estou errando diante de Deus. Posso ouvir um amém? Quando eu amo mais o pastoreio do que a vida devocional como pastor, eu estou pecando diante de Deus. Quando eu amo mais a aula da escola de membresia do que a vida de oração e quebrantamento aos pés do Senhor, eu estou pecando diante de Deus. Porque é primeiro a Ele. Primeiro conhecê-lo. Primeiro amá-lo. Primeiro se submeter a Ele. É claro que coisas que fazemos no ministério fala do amor, mas daqui a pouco a gente chega lá. Irmão, aonde está o seu coração? A gente vive uma confusão a respeito do amor em nossa geração. Como por exemplo, se Deus faz isso, Ele não é amor. Eu não acredito no amor de Deus. Irmão, o amor de Deus não é segundo a nossa vontade. O amor de Deus não é segundo o que eu acho que Ele é. Existe uma frase muito teológica, profunda, quase em latim ela. Em latim talvez ela ficaria bem bonita. Deus é amor, mas Ele não é o Papai Noel. Posso ver um amém? No sentido que Deus é um bocazão. Não, tudo que eu quero é que vocês sejam felizes. Não. Deus tem ordens. Deus tem decretos. Deus tem mandamentos, Deus tem juízo e justiça. E o amor de Deus não é como nós achamos que Ele é. Por isso que nós amamos a Deus dentro de uma mentalidade socrástica. Nossa, agora eu fui bem, hein? Parabéns pra mim, não matei a pau, né? Essa foi boa, né, Guto? Não, mas é sério. Isso é uma coisa que há muito tempo eu tenho pensado. E eu fui pesquisar para ver se fazia sentido o que eu estava falando. O que é uma mentalidade socrástica? É apenas no campo da ideia. Eu amo a Deus apenas aqui, no campo da ideia. Não com o meu entendimento, no campo da ideia. Você ama a Deus? Amo, mas não se vê. E o amor de Deus, irmão, vamos lá. Um exemplo muito simples aqui. Quem aqui conhece um texto pouco conhecido, que é o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Vamos juntos. Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele fez o quê? Ele fez o quê? Ele deu o seu Filho para a humanidade, para salvá-la. O amor de Deus é um amor de sacrifícios, é o agapau, é a entrega. O amor de Deus não é socrático, como o nosso religioso é. O amor de Deus não está no campo das ideias. O amor de Deus não é como nós achamos que Ele é, no sentido, se é amor, está tudo bem. Não, tem amor que é pecaminoso, porque tem amor que rouba o amor do primeiro lugar, o amor a Deus. Tem amores no seu coração, mas isso é para a semana que vem, mas eu vou falar agora. Tem amores no seu coração que roubam o primeiro lugar. O primeiro mandamento. E sabe como que a Bíblia chama isso? Pecado. E tem coisa, irmão, que vai te surpreender. Os religiosos já acham que eu vou falar certas coisas, né? Agora, certeza que eu ia falar disso. Tem coisa que você vai cair da cadeira. Você que está a vida inteira na igreja. Porque você acha que você é o amorzão de Deus. E você vai ver que tem coisas na nossa vida
que tem feito com que nós não cumpramos isso, porque isso aqui não é mental, não é ideológico. O cristianismo não é uma ideologia, irmão. Ele não é uma filosofia. Ele é uma realidade que mexe com alma, com mente e com força. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus até aqui? Então, Deus traz uma hierarquia. E agora eu queria olhar como que nós abraçamos esse mandamento. Como que eu amo a Deus, então? Qual que é o lugar para alcançarmos o amor a Deus? Por onde que eu ando em relação a isso aí? O que a Bíblia diz? Vamos olhar. Queria ler alguns textos com você. Primeiro, Isaías 29, 13. Vamos de telão, irmão, para a gente ganhar tempo? Acho que vai ficar mais fácil. Isaías 29, 13. O Senhor diz, olha isso tudo que eu falei do amor socrático é isso aqui, ó. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita apenas de mandamentos ensinados por homens. O que Deus está falando aqui a Israel? E Jesus usa esse texto com os fariseus, né? E acho que em Mateus capítulo 15. E aí a sentença é de um povo que ama a Deus com os lábios. Ou melhor, que honra a Deus com os lábios. O que é honrar a Deus com os lábios, Davi? Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Uma vez foi perguntado, eu estava numa conversa com um amigo meu, e aí a gente estava falando sobre algumas pessoas no sentido pastoral mesmo, né? E aí tinha um grupo de pessoas que eram pessoas que elas não conseguiam se firmar na igreja, porque elas não queriam mudar de vida, não queriam abraçar o evangelho com toda a totalidade que ele é. E no nosso diálogo, esse meu amigo ele disse assim, não, mas cara, as pessoas elas amam Jesus, pô, porque são pessoas legais, sabe, pessoas que, aquela pessoa assim que, tipo, pessoas que quando vem no culto, não vou falar, não vou. Ela adora Deus, sabe? Ela adora, bonito, ela levanta a mão e fala, só tem uma intensidade, coisa bonita de ver. Só que ela não abraça a totalidade do evangelho. E esse meu amigo disse, cara, essas pessoas elas amam, né? Mas elas têm dificuldades. Eu falei, cara, elas não amam a Deus. Não do amor bíblico. Porque aqui, Deus fala ao povo de Israel pela boca de Isaías dizendo, esse povo ele me honra com a sua fala. A sua fala é bonita. Quem ama Jesus tirou para o chão. A sua fala é legal. Mas o coração está longe. O coração está em outros amores. O coração, e como que eu descobri isso? A prática de vida é longe de Deus. Não é o evangelho. Não é uma caminhada em direção a Deus, é algo longe. Eu gosto das coisas de Deus até o ponto que eu concordo. Essa é a pior fala de um coração distante de Deus. Não, até aqui eu não vou mais. Isso aqui eu já não é para mim. Por quê? Porque honra com os lábios. Canta as canções, adora, levanta a mão, fala coisas bonitas. Eu falei de pessoas que estavam fora da igreja, mas esse é, por vezes, a realidade de muitos de nós, de anos de igreja. Honra com os lábios. Mas onde está o coração? Onde está o coração? O coração é a fonte da vida. O que eu gasto o meu tempo, a minha preocupação, é onde está o meu coração. Então eu estou honrando com os lábios, eu estou cantando músicas. Mas às vezes o meu coração está longe dele. Essa não é a maneira. Percebe que aqui a Bíblia está nos ensinando que a maneira de amar a Deus não é com os lábios. Não é só com a confissão. Ainda que ela possa passar por uma confissão, mas ela vai além daquilo que você disse. Posso ouvir um amém até aqui? Estamos juntos? João 14, 21. É a resposta mais direta. É a resposta mais clara sobre isso que nós estamos tentando entender nessa noite. João 14, 21. Olha o que Jesus diz. Ele responde isso com muita facilidade. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também amarei e me revelarei a ele. Quem tem, volta. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, ou quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que é amar a Deus de todo o coração? Primeiro passo é uma obediência a Deus. O amor está ancorado na obediência. Só que na obediência integral. Na obediência com alma, com mente e com força. Posso ouvir um amém? Então qual que é o princípio do amar a Deus? Obedecê-lo. Obedecer os seus mandamentos. Sabe qual que seria a aplicação mais correta dos mandamentos aqui para nós?
Sermão do Monte. Posso ouvir um amém? Próxima série nossa aqui. Já dei o spoiler, não gosto de dar, mas já dei. Pronto, só, agora você já fica feliz. Se um dia você nunca ouviu, vai ser bem bacana. É uma das porções que eu acho que elas têm que ser todo ano aqui na nossa comunidade. Amém? A gente sempre falando sobre isso. Enfim, é por meio da obediência. Só que essa obediência e esse amor, mais uma vez, eles não são por palavras, eles não são só de uma imaginação, uma ideologia, e eles não são pela metade. Efésios 6, 24, coloca rapidinho para mim lá. Olha qual que é a obediência e qual que é o amor. Aqui ele fala do amor, não da obediência. Mas Paulo fala assim, a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus, Cristo com amor incorruptível. O que é um amor incorruptível? Um amor que é completo. Um amor que não é dividido. Um amor que não é contaminado. Um amor que não é misturado com outros amores. Eu amo a Deus em algum pedaço do meu ser, mas a ideia de Deus é de todo o coração. Logo, a obediência para amar a Deus é de todo o coração. Ainda que me desagrade, ainda que me custe coisas, até porque a obediência sempre me custa coisas. Amém? A obediência a Deus, ela sempre tira coisas de mim. Deus diz para você não ser orgulhoso. Logo, você precisa ser quebrado por Deus de maneira violenta. Quem aqui já orou para Deus quebrar o seu orgulho? É a pior oração que você pode fazer. Porque aí Deus arruma uns problemas para você, uns constrangimentos, umas situações, e Ele arrebenta com você. É obedecer em tudo. Não é não mentir em coisas grandes, é não mentir em nada. É ser completo no falar. É ser íntegro no falar. Amar a Deus com o meu corpo, com os meus membros. É amar a Deus e obedecer a Ele, que é estar ancorado ao amor com todo o coração, que significa com toda a alma, com todo o entendimento e com toda a força. E aí, diante desse entendimento de que amar a Deus é obedecê-lo, eu entro na prática disso com toda a alma, com toda entendimento, eu vou esquecendo cada vez que falo, com toda a força. Então o que significa isso? Vamos lá. O que é amar e obedecer a Deus? Agora nós vamos tratar de amar e obedecer. O que é amar e obedecer? Com toda a alma. Com todo o coração seria tudo que eu sou. E o que é com toda a alma? O que isso significa? Como que isso se aplica? Eu quero dividir eles aqui para que a gente possa concluir esse primeiro entendimento. Amar a Deus com toda a tua alma é que as suas afeições são voltadas para Deus. As suas afeições, o seu sentimento, o seu coração e paixão e fervor é voltado para Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você, irmão. O seu coração está queimando de amor por Jesus? O seu coração está queimando de amor por Jesus a ponto de você obedecê-lo em tudo que Ele lhe pede? Deus dizer para você, isso é amar a Ele com toda a sua alma. Isso é amar a Deus e obedecê-lo com a alma. É haver sentimento. Sabe, irmão, tem pessoa que não sente nada, cara. Não estou falando da experiência, do sentir. Eu estou falando de sentir na pureza de quem Deus é. Tá ligado? De você ler um versículo e você falar, cara, como é belo esse Jesus. De você ouvir o seu nome e isso mexer com você. De uma canção cantada, não ser lábios que honram apenas com os lábios, mas com o coração. O que é honrar a Deus com o coração e não só com os lábios? Irmão, é a canção mexer com você, cara. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado. Como você canta isso com cara de mula, irmão? Me explica, porque eu não consigo entender. E eu nunca vou entender. Porque quando o meu time, com um homem que vive num pecado desgraçado, faz um gol no domingo de tarde, o meu coração vai à loucura. Como pode eu entender que céus e terra passarão e as verdades e palavras do meu Senhor jamais passarão? E isso não mexer com a minha alma? Como pode o nome de Jesus ser uma ideologia na nossa cabeça? Ser só, sabe, irmão, eu amo teologia, cara. Eu amo entender. Eu amo as coisas complexas. Eu amo as linguagens acadêmicas da teologia. Saber as palavras difíceis. Mas, irmão, isso não significa nada se essas palavras não mexerem com o meu coração, cara. Não derramarem. Irmão, você já chorou em cima da Bíblia? Você já chorou em cima da Bíblia, cara? Se você nunca chorou em cima da Bíblia, deixa eu falar uma coisa pra você, cara. Eu não sei se você ama Deus.
com toda a sua alma. Não, cara, eu não estou falando só de performance. Isso aqui não é performance, isso aqui é amar a Ele com a alma. Sabe, irmão, se a tua vida financeira mexer, desajustar, você já fica sem dormir, cara. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Só responda. Eu sei que você está assustado. Obrigado. Claro que sim. E por que quando eu estou andando longe de Deus, e eu sei que eu estou longe, eu sei que eu não sou mais como eu era antes, por que isso não mexe comigo? Porque a minha alma não está apegada a Deus. A minha alma está apegada por muitas outras paixões. Irmão, você chora com um filme, cara. Futebol ainda existe, né? Futebol pelo menos é verdade, né? A pessoa tá lá, é real. Não, é real. A pessoa lá é real. Né? Não, brincadeira, só pra provocar. Nossa, você chora com um filme, cara. Irmão, você sabe por quê? Sabe por quê que isso aqui não é regra? Meu pai tá aqui, vai saber que não é regra. É muito normal no coração das mulheres, as mulheres amarem filmes românticos e os homens amarem filmes de ação. Isso não é regra. Meu pai gosta de romance, né, pai? Esse é apaixonado. Sabe o que meu pai gosta, irmão? Vou envergonhar o velhinho, deixa eu. Meu pai é apaixonado por dorama, irmão. Doraminha? Quer um doraminha? Pergunta pro velhinho. Aqui é o doraminha. Meu pai é um homem que ama cinematografia. Ele gosta, é a pessoa das pessoas que eu conheço que mais gosta de filme é meu pai. Há muitos anos isso já, né? Desde sempre. Mas assim, culturalmente, né? De uma maneira mais geral, as mulheres, elas são apegadas ao romantismo, aos filmes românticos, os homens à ação. Por quê? Porque tanto homem como mulher, o nosso coração é voltado para se apaixonar por algo. Quando você vê a ação, você fica tipo vendo alguém que está arriscando a vida por 5 dias sem trocar a calça jeans. Por causa de alguma coisa. Já percebeu isso no Missão Impossível, né? O cara tá 3 dias que ele não come, não dorme, não toma banho, né? E a gente tá ali, cara, porque isso mexe com a nossa afeição. Porque nós somos criados para afeição. Nós somos criados para amar, para sentir, para responder. Eu sei, tem pessoas que são um pouquinho mais secas em um sentido introspectivo. Eu sou bem, né? Já choro por qualquer coisa. Eu sei disso. Mas, irmão, não tem como as suas afeições não se envolverem com Deus. Sabe, você não ter um negocinho com Jesus, cara. Sabe, irmão, você pode não gostar do The Chosen pela cinematografia, mas não tem como você não olhar e pensar, cara, Jesus, velho. Jesus falando com os caras, Jesus no casamento. Eu imagino Jesus aqui, cara. Tá ligado? Afeição pela pessoa dele. Amar a ele com a alma. Sentir. Irmão, você está queimando por Jesus? Não responda. Você está queimando por ele, ele mexe com você. Você acorda pensando nele. Não, isso não é utópico, cara. Eu por vezes fui pegado por isso muitas vezes na minha vida, muitas vezes. Confesso que não é a realidade no momento, mas muitas vezes acordar pensando em Jesus, cara. Acordar pensando no Senhor, pensando no Espírito. Sabe, em querer orar mais do que qualquer coisa. Por causa das afeições. Amá-lo com a alma. Se você nunca se aproximou do que eu estou falando essa noite, Jesus está chamando você para um lugar, cara. Ele quer queimar no seu coração porque você nasceu para amar a Ele. E por isso que você se encanta com o romantismo. Por isso que você se encanta com a intensidade de um homem pulando de um helicóptero para salvar uma causa. Sabe por quê? Porque você nasceu para amar a Deus com toda a sua alma. Queimar por Ele. Jesus conta uma parábola que nos últimos dias haverão 10 virgens, 5 tolas e 5 sábias. As tolas são aquelas que não guardaram óleo e as outras 5 são aquelas que guardaram óleo. Sabe o que isso significa? Nos últimos dias vão ter pessoas que estão com o coração aceso. Elas se prepararam a vida inteira para ter um coração aceso por Jesus. E tem pessoas que elas não ligam. Essa pregação para você é mais uma no teu currículo. Mas tem pessoas que elas vão se esforçar a vida inteira para manter um coração aceso por Jesus. E naquele dia, quando Ele vier, só vai entrar no reino vindouro aqueles que tiverem com o coração aceso. As virgens que guardaram óleo em suas lamparinas. Mateus capítulo 25, versículo 1. Posso ouvir um amém? Teu coração está aceso? Teu coração, quanto tempo você demora no culto, irmão, para conseguir levantar uma mão? Então isso fala muito sobre o teu coração, sobre a tua alma. Botar um louvorzinho em casa. Nossa, cara, ontem eu estava preparando a mensagem, uma febre, uma gripe, uma tosse, ranho para todo lado. Doideira. E aí eu estou numa pregação e o cara falou de uma canção, eu coloquei a canção, a Adri nem tinha chegado em casa, acho que sei lá onde que ela estava. Foi sexta-feira isso, não foi ontem. Eu coloquei aquela música do David Keelan, eu só quero te amar.
Eu só quero ver tua face. Quero tocar teu coração. Tá ligado? Já me joguei. Nem consegui me jogar muito. Tava de boa. Mas não tem como a alma não mexer, irmão. Posso ouvir um amém? Amar a Ele com toda a alma. Amar a Ele com todo o entendimento. O que isso significa? Pensar, raciocinar e interpretar a vida de uma maneira obediente a Jesus Cristo. Tudo que você pensa por meio da obediência a Jesus. Existem coisas, irmãos, que você pode querer pensar diferente da Bíblia, sim ou não? Você pode. Você vai entrar em momentos e vai falar, cara, eu não queria que a Bíblia falasse assim. Não queria. Mas por causa da obediência, eu penso a vida, amando a Ele, obedecendo as suas palavras. Posso ouvir um amém? Para eu tomar uma água? Irmão, qual é o teu raciocínio? Qual é a maneira que você pensa a vida? Você pensa a partir de que filosofia? Você pensa a partir de que cosmovisão? Como que você interpreta? Como que você interpreta o teu pensamento a respeito da fé, a respeito da tua família, do casamento, da política, do futebol? E isso fala muito, irmão, a maneira com que você pensa sobre aquilo que você comunica. Porque o que você está pensando, quem aqui já ali estudou, aprendeu coisas, você quer falar para alguém? Amar a Deus é meditar sobre aquilo que Deus pensa. Eu conheço pessoas que gostam muito de política. Não é muito a minha pira. Irmão, e se tem alguém aqui nesse lugar, eu penso que toda pessoa que gosta de política, ela tem que ser alguém que pensa o tempo inteiro no reino teocrático de Jesus que descerá sobre a terra. Porque vai ser político. Amém? Jesus é um político. Para você que não gosta dos políticos, eu tenho uma notícia para você. Jesus é um político, porque ele é um rei. Amém? Jesus é rei e ele virá governar a terra. Então, irmão, como que você pensa as realidades da vida? A sua mente é cativa ao quê? As notícias, ao Instagram, as coisas que as pessoas falam. A sua mente é moldada aqui, irmão. Eu juro para você, cara. Juro é feio, né? Mas eu juro mesmo. Eu juro. Enfim, você entendeu o que eu quis dizer com isso, né? É que pode dizer juro. Eu vou ensinar no Sermão do Monte. Pode falar juro, sabia? No Sermão do Monte a gente conversa. Que, cara, muitas coisas do meu dia, sabe? Eu paro e penso, cara. Será que o que eu sei da Bíblia sobre isso eu tô certo? E eu vou atrás de ver. Sabe, cara, quando eu penso uma coisa, cara, será que isso aqui é isso mesmo? Porque, cara, por que eu vou gastar a minha vida pensando longe das Escrituras? Entendendo a vida longe da Bíblia? Se Jesus diz que céus e terra passarão e as palavras dele não passará, qual é a forma que eu vou pensar a vida? Por isso que Paulo vai nos ensinar, Romanos 12, dizendo: apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, versículo 2. O que diz mesmo? A parte da mente. Oh, Jesus. Coloca para mim, Romanos 12, 2. Ia ficar mais bonito na citação. Agora já perdoa a pila. Vamos lá. Rapidão, eu quero ler o texto. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dentro da pergunta da vida, o que Deus quer de mim, você sempre quer descobrir a vontade de Deus, né? Você não quer saber a vontade? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para eu casar? Qual é a vontade de Deus para eu trabalhar? Qual é a vontade de Deus para que igreja que eu vou? Qual é a vontade de Deus? E aqui Paulo ensina, é só você não amoldar a sua forma de pensar ao mundo. Você não pode pensar como o mundo pensa, irmão. Eu sempre prego isso, constantemente. E eu vou continuar, porque quando eu começo a ver vocês falando as coisas, aí eu falo, boa. Aí sim, vocês começam a repetir o que eu falo. Fala, estão pegando, entenderam? Se alguém citou isso que eu vou falar agora, pelo menos umas 2 vezes. Irmão, você não pode pensar como teu colega de trabalho. A mentalidade de vida será a mesma. Tudo você pensa igual a ele. Aqui Paulo vai dizer, não se amoldem ao padrão desse mundo. Como o mundo pensa? Como o mundo pensa amor? Então, não se amoldem a ele. Como o mundo pensa família? Não se amoldem a ele. Como o mundo pensa religião? Não se amoldem a ele. Como o mundo pensa trabalho? Não se amoldem a ele. Mas transformem-se pela renovação. Renove a sua mente de que maneira? Olhando para a palavra e colocando a tua mentalidade de acordo com a palavra.
O problema é que muitos de nós nem sabem o que a palavra diz. Mas essa é a instrução. E aí nesse contexto, nessa prática, aí sim você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então vamos lá, irmão. Você ama Deus com a sua mente. Você para de pensar como o mundo pensa. Você busca pensar a partir do pensamento bíblico da vida. Aí de repente, quando você vê, você está vivendo algo. Você nem sabe como você caiu ali. Cara, agora sim. Agora o bagulho está fluindo no lugar. Porque você começa a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe por quê, irmão? Que na verdade... Não vou falar isso, porque senão você vai confundir muito a cabeça. Deixa para outra hora. Mas você conseguiu entender isso? Posso ouvir um amém? Como você tem pensado, meu irmão? Você está se amoldando ao pensamento do mundo? Você está pensando como o mundo pensa, as filosofias desse mundo? Preguei isso aqui sobre família. As práticas da sua casa, da sua criação de filhos, elas são bíblicas ou elas são mundanas? Ou elas são as pedagogias desse século? Ainda que algumas coisas são boas, mas precisa ter Bíblia na parada, precisa ter Bíblia na jogada. Como você rege a sua empresa, a sua profissão? É na mentalidade mundana? Ou é na mentalidade bíblica? De santidade, de pureza? Você ouviu um amém? Tem o nosso irmão policial. Tem um monte de policial lá. A maneira de pensar, o exercício da função é o mesmo dos irmãos? Ou é diferente? A maneira de treinar a galera na academia é a mesma dos outros personagens ou é diferente? É tudo igual. E tu tem só dois, aí você aplica o teu. A maneira de tratar os clientes é igual ou é diferente? Por causa da maneira de pensar, é amar a Deus com entendimento. Faz sentido para você? Amar a Deus com a sua força. O que isso significa? No amar a Deus, sempre vai ter práticas externas. Amar a Deus é colocar a sua força a serviço do Senhor. É colocar o seu tempo a serviço do Senhor. É colocar o seu dinheiro ao serviço do Senhor. Não é tempo ou dinheiro, é dinheiro e tempo. Amém? Porque a gente é acostumado a pegar, então não, o dinheiro para mim vai. Mas o tempo já não tem. Não, é o tempo, é o dinheiro, é o teu corpo, é o teu movimento. João capítulo 16, deixa eu estar anotado aqui, eu não quis ler, 14, não anotei. É João 21. João 21, último capítulo do Evangelho de João. Texto muito famoso, muitos conhecem. Jesus ele está andando e ele chama Pedro. E ele começa um diálogo com Pedro. E a pergunta de Jesus para Pedro é: Pedro, qual que é? Tu me amas? E aí Pedro responde: Jesus, sabe que eu te amo. Jesus aqui está tentando mostrar o coração de Pedro para Pedro. Mas eu não vou pregar sobre isso. E aí, logo depois, mais uma vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Mais uma vez a resposta: Senhor, eu te amo. Mais uma vez, Jesus pergunta. Ou melhor, dentro dessas perguntas, Jesus já vai trabalhando a prática. E aí no final, dentro disso, ele pergunta: Jesus, Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas, enfim. A grande questão é a resposta que Jesus dá para Pedro. Quando Pedro diz, eu te amo, qual que é a resposta que Jesus dá? Jesus dá uma ordem. Jesus dá um mandamento. Qual é? Apacenta as minhas ovelhas. Eu te amo, Jesus. O que você está fazendo para Jesus? Jesus, eu te amo. Tu és o primeiro na minha vida, a camisetona. Onde estiver o tesouro, estará teu coração. O que você está fazendo para Jesus? Você está cuidando das ovelhas dele? Você está fazendo algo para ele? Não há como amar sem fazer. Não há como amar sem colocar força. Testemunho bem bobo que eu vou contar, meu, de agora a pouco. Simplaço, bem raso. Mas, irmão, eu estava aqui, uma dor de garganta, tosse, peito doente, aquela coisa que você sabe como é que é. Recomeçou o louvor, eu falei, cara, hoje eu vou dar uma segurada. Uma segurada para eu poder pregar. Estava até pensando em sentar no sofazinho lá. Mas na hora me subiu, cara, ame com força. Coloque a força aí. Sabe, irmão, não tem como amar ao Senhor sem tato, sem movimento, sem grito para Ele e sem fazer algo para Ele. Para mim a força inclui uma adoração, aonde eu levanto as minhas mãos. Tem gente que não levanta a mão para Jesus, cara. Só levanta a mão. É tão massa, é tão gostoso. Mas é claro que é mais do que isso. Amar a Jesus com a força
é o que você está fazendo para Ele. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Eu preguei, a minha última pregação foi sobre família, vocês vão lembrar disso? E aí eu tinha uma pergunta que eu esqueci de fazer. Sobre qual é o melhor pai que nós podemos citar. Hoje é dia das mães, né? Mas qual que é o melhor pai que nós podemos citar? Qual que é o melhor que você acha? Vai lá, dá um chute aí. Pra ganhar mais um bis. Tô levando um bis lá por mão. Quem quer mais um? Qual que é o melhor pai? Cita um pai bom. Hã? Deus? Você concorda? Aí eu pergunto, o que Deus fez com o seu filho? O que Deus fez com o seu filho? Ele não colocou o seu filho em uma caixa. Ele deu o seu filho. Sabe para quem? Para morrer. Sabe por quê? Por causa do evangelho. Sabe o que é ser um bom pai? É dar o filho para o evangelho. Ainda que ele morra. Porque a ideia é que ele morra pelo evangelho. Não fisicamente, mas nascer e viver pelo evangelho. Isso é um bom pai. Enfim, só queria ter falado isso semana passada, não falei, tá aí. Mas isso mostra a respeito do coração de Deus. Deus ama você, irmão. Com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Você crê nisso? Eu queria ter tempo de falar sobre isso, mas eu não vou. Deus ama você. E por isso que Ele deu. Amar é fazer alguma coisa. Eu tenho que pegar no teu pé, irmão. Não tem jeito. Às vezes a gente não consegue vir no culto, cara. Vai fazer o que com um ser desse, cara? Só bordoada. Porque é o mínimo. Mas não para por aí. Amar a Deus com a força é a sua energia ser para Ele. Irmão, vamos lá. Qual é a coisa que você mais gasta a sua energia na sua vida? Qual é a coisa? Estão com medo? Trabalho. A coisa que você mais faz na tua vida é trabalhar. Por quê? Não somente o que eu vou dizer. Eu sei que não é só isso. Mas é um motivo. Por exemplo, quem aqui já trabalhou doente? Quem aqui já trabalhou em um dia horrível da sua vida? Por quê? Por amor. Por amor ao resultado do trabalho. Claro que nem sempre, eu sei. Claro que não é só isso, eu sei. Mas muitas vezes, o que nós fazemos com a nossa força dita aquilo que nós valorizamos. Você não valoriza o teu trabalho, ainda que você goste dele. Você valoriza o resultado do seu trabalho, que é dinheiro. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Jesus disse. Aonde você valoriza, você bota energia. Aonde a gente pregou também sobre família, né? Também outra coisa que eu não pude falar a respeito de filhos, né? Os filhos, eles só se sentem amados quando nós colocamos energia com eles. Falar que ama o filho não resolve nada. Isso é psicologia. O filho se sente amado quando você coloca energia com ele. Porque o filho consegue no subconsciente dele entender o que você valoriza. O que você valoriza? Porque ele vê você botando energia. Se você trabalha bastante, teu filho vai lá e fala, cara, meu pai valoriza o trabalho. E isso não é num sentido errado. Mas ele entende que você valoriza isso. E quando você passa tempo com ele, ele entende que você valoriza ele. Por causa da energia que você bota naquilo ali. Ah, filho, chegaram no trabalho, o pai te ama, levanta no colo. O filho não entende amor nisso. Ele entende na energia, porque amar é colocar energia. Posso ouvir um amém? É colocar força. Quanto tempo você está gastando na oração, na Bíblia, na leitura de um bom livro? Quanto tempo você está gastando na igreja? Quanto tempo você está gastando no serviço ao Senhor? Quanta energia você tem colocado nisso? Esse é o quanto você ama Deus. Eu posso ouvir um amém? Existe uma igreja em Apocalipse 2. Eu vou ler para você rapidinho e nós vamos orar. Pode existir tarefa realizada sem amor, mas nunca existe amor sem tarefa. Consegue entender a diferença? Você consegue fazer uma coisa para Deus sem amar a Deus, mas você não consegue amar a Deus sem fazer nada para Ele, é impossível. E aqui nós vemos esse caso, mas eu quero tocar só em um ponto aqui. Versículo 1, ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. A galera fazia. Sei que vocês não podem tolerar homens maus.
Sei que vocês não... Oh, Jesus. Que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. E não tem desfalecido. Versículo 4. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Deixa eu tentar trazer uma aplicação rápida para esse texto, nós vamos orar. Uma igreja estava fazendo muita coisa para Deus, mas ela não estava amando a Deus. E quando Deus olha essa igreja e não vê amor, Ele olha para ela e Ele diz: eu tenho algo contra você. E isso é muito forte, isso é muito profundo. E o que Ele diz? Você perdeu, você deixou o primeiro amor. Primeiro amor, irmão, não é aquele amor do começo da fé. Primeiro amor é o primeiro mandamento. É amar a Deus. Essa é a aplicação correta. E aí Jesus diz: você deixou o mandamento de lado. E aí Ele diz assim: arrependa-se. Por isso que se essa pregação mexeu com algo dentro de você, a palavra final dela é arrependa-se. O que é arrependimento? Jesus explica: lembra-te de onde você caiu e pratica as primeiras obras. Arrependimento é mudar a direção e começar a fazer coisas em busca de amar mais a Deus. Você vê que para voltar ao primeiro amor precisou ter uma obra. Lembra-te aonde que você errou a jornada e começa a fazer o que você fazia antes. Amém ou não? Então aqui nós olhamos e depois disso vem a principal parte aqui. Jesus ele diz: se você não se arrepender, eu tirarei o seu castiçal. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Significa que Jesus diz: se você não voltar ao primeiro mandamento, ao primeiro amor, eu vou tirar você da realidade de você ser igreja. Éfeso não será mais igreja de Jesus. Ou seja, eu não tenho mais nada a ver com vocês. Castiçal era a igreja. Jesus fala: eu vou tirar vocês. Vocês não vão fazer mais parte. Sabe por quê? Porque aquele que não ama o Senhor seja anátema. Não há como estar se aproximando de Jesus e não buscar amá-lo de todo o coração. Não estou falando que eu amo e não estou falando que amanhã você vai amar. Mas estou falando que o alvo da vida de um crente é amar a Deus de todo o coração. Por quê? Porque se eu não faço isso, eu não estou sendo igreja e eu não serei igreja. No dia do juízo, Ele vai olhar para mim e falar: foi aí, Davi, beleza? Pois é, só que eu não te conheço. Eu não tenho nada com você. Porque eu só conheço aqueles que me amaram de todo o coração. Esses são os meus. Eles deixaram coisas, eles deixaram realidades por causa da alma, por causa do entendimento e por causa da força. Eles me amaram de todo o coração. Pergunta é: se Jesus viesse hoje aqui e sentasse à sua frente, como Ele fez com Éfeso, e falasse: eu tenho algo contra ti, Ele poderia dizer o que Ele disse a Éfeso? Você perdeu o primeiro amor. Não responda. Mas é nisso que eu queria orar com você nessa noite. Se coloque em pé. Nós vamos orar e nós vamos para casa. Felipe. Irmão, a busca da vida é uma coisa só. A vida da fé, ela não tem muitas complexidades. Ela é uma coisa só: amar a Deus de todo o coração. Porque é nesse lugar que a sua vida vai proceder. O seu coração vai ser a fonte que direciona você. A vontade, a boa, perfeita e agradável vontade. Irmão, onde está o seu coração? Você tem amado a Deus? Talvez a resposta seja não, seja mais ou menos. Algo do tipo. O que eu queria dizer para você é: se aproxime do Senhor para buscar amá-lo de todo o coração, porque essa é a vontade, o mandamento dele sobre nós. Amar a Ele de todo o nosso coração. Romanos 5, a Bíblia vai dizer que o amor é derramado sobre nós por conta do Espírito em nós depositado. O amor a Deus é algo muito curioso. Ele vem do próprio Deus. Você só ama a Deus quando Deus derrama amor no seu coração. Ele derrama amor para você amar Ele.
Então como que eu amo mais a Deus, Davi? Como que eu caminho nesse arrependimento? Praticando as primeiras obras, como a Bíblia fala, mas também se aproximando do Espírito, porque é o Espírito que derrama amor no seu coração. Se aproxime de Deus nessa noite e peça que Ele mostre aonde você caiu e você não está amando. Se aproxime dEle para amar a Ele de todo o coração. Feche seus olhos nessa noite, vamos orar. Vamos orar. Ore, irmão, não olhe para mim agora, não distraia a sua mente. Mas tudo isso é muito importante. Amar a Ele de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com toda a força. Espírito Santo, a qual nos foi derramado, derrama o teu amor no nosso coração nessa noite. Derrama revelação e entendimento sobre o que nós não estamos amando você e o porquê nós não amamos de todo o coração. Faz aquilo que só você pode fazer em nós, Espírito, nos conduzindo ao amar o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Em nome de Jesus, busca o Senhor nessa noite.